Agora falando mais especificamente sobre a questão da liberdade de expressão, né? O PCO foi o único partido no Brasil, a única organização no Brasil, nem só organização política, a única entidade jurídica que defendeu o direito à liberdade de expressão. E entre indivíduos assim, foram muito poucos os que defenderam o direito de um monarca falar o que ele quer, né? Foi, por exemplo, o Glenn Greenwald, que é um jornalista norte-americano, que é judeu e gay. Ele é judeu e gay, e ele defendeu o direito à liberdade de expressão do monarca. Ele, inclusive, elogiou o PCO por também ter essa opinião de que tem-se a liberdade de expressão. Ele disse num vídeo, né, que inclusive ele sabe o perigo que é não ter liberdade, né? Ele lembrou do Noam Chomsky, que também é judeu. Ele lembrou de um outro judeu que publicou um artigo na Folha, que acabou defendendo também o direito à liberdade de expressão, Gustavo Maltache. E um outro judeu que publicou também um artigo na Folha, que já é um articulista tradicional da Folha, o Hélio Schwartzman. Ele também defendeu o direito de um monarca expressar sua opinião, inclusive o direito de qualquer pessoa defender o nazismo. O Glenn Greenwald e nós também estamos denunciando o Eduardo Bolsonaro, né? Porque a direita ela se aproveita disso para equiparar o nazismo ao comunismo. Afinal de contas, vão utilizar todos os crimes do Stalin para falar que o comunismo também é uma doutrina que defende o ódio de classe, né? Isso daí é muito fácil de a extrema-direita e a direita falarem, né? Que como a gente prega aí a derrubada do Estado burguês e o controle, o governo dos trabalhadores, vão falar que a gente defende o ódio contra a burguesia e que não só ideologicamente, mas na prática, os comunistas também mataram milhões, esse tipo de coisa. E aí, quem está no poder do Estado, que é o Bolsonaro, que é um fascista, ele é mais poderoso do que qualquer cidadão aí comum, né, que fale qualquer coisa. E aí o perigo, né, de a gente querer castrar a liberdade de expressão. Olha aí na tela o antinazista, o grande antinazista que recebeu a primeira-ministra alemã, né? A neta de um general alemão da SS, recebeu ela, o Eduardo Bolsonaro a recebeu no Brasil com pompas, e ela esteve com o Jair Bolsonaro. Ela é do Partido Novo lá na Alemanha, um partido nazista, né? Fascista. O AfD. Foram Alternativa pela Alemanha. Bem recepcionados aqui. Pois é, e quem está defendendo a censura ao monarca, que é um absurdo defender o nazismo, tudo mais, sendo que ele, na verdade, nem... Se a gente tiver um print aí, inclusive, produção do jornal, de uma matéria do jornal o Globo, a gente vê, né, como a imprensa burguesa brasileira é hipócrita e mentirosa. Vejam só, depois de defender nazismo, o monarca não defendeu o nazismo. Não são eles que falam de fake news? Isso daí é uma fake news do jornal o Globo. Exatamente. E esses caras aí são os mais histéricos contra a liberdade de expressão, inclusive acusando todo mundo de fazer fake news. Agora eles, para ferrar a vida do cara, eles vêm falar... uma coisa que eu lembrei, que é fundamental aqui para a gente entender o problema. A Globo tá por trás da demissão do monarca, de tudo isso daí, de todo esse escândalo contra o monarca. Da tentativa de derrubada do Flow, que é um puta projeto, né? Lógico, a Globo nunca conseguiu chegar nem perto do podcast Flow. Seria ótimo para a Globo se ela tivesse o monopólio também do mercado de podcasts no Brasil. Afinal de contas, ela é o maior monopólio da comunicação do Brasil. E veja que o Jornal Nacional, por exemplo, nunca falou do Flow. Aí agora falou do Flow. Agora, para meter o pau nos caras, falou do Flow, né? Aí o jornal o Globo vem com uma manchete mentirosa dessa,
falando que ele defendeu o nazismo. Ele não defendeu o nazismo, ele defendeu o direito de um nazista formar um partido. Sim. E não eles estão defendendo a ideologia nazista. É uma coisa muito diferente. Nós também. Nós defendemos o direito de todo mundo, qualquer cidadão, formar um partido político, independentemente da sua ideologia. Isso daí é um direito democrático. É um direito democrático que a burguesia mesma lutou por esse direito durante séculos, durante as revoluções burguesas todas, né? Os marxistas, a gente tem também prints aí com frases dos maiores teóricos e militantes, né, marxistas que já passaram aqui por esse mundo, né? Como, por exemplo, o próprio Karl Marx, em que ele fala a respeito da liberdade de imprensa, em um artigo a respeito do que ele fala de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. O Marx, em uma passagem, ele fala o seguinte: toda restrição de liberdade é uma prova factual e irrefutável de que, em algum momento, aqueles que detinham o poder estavam convencidos de que a liberdade deve ser restringida. Ou seja, se existe a restrição de uma liberdade, é porque a classe dominante percebeu que aquilo lá deveria ser restringido. E em outra passagem ele fala: a liberdade de imprensa é uma coisa ótima, mas há pessoas más que abusam da fala para contar mentiras, do cérebro para conspirar, das mãos para roubar, dos pés para desertar. Fala e pensamento, mãos e pés seriam coisas boas se não houvesse pessoas más para usá-los de forma errada. Lógico que é uma ironia, né? Ele coloca a posição desse pessoal. E aí o Marx fala: nenhum remédio contra isso foi encontrado ainda. E a censura não é um remédio contra isso. Até porque, como a gente mostrou agora nas imagens, não adianta você proibir um partido nazista no Brasil, porque no Brasil é proibido um partido nazista. Chega lá a PM e faz o que a gente viu na Cracolândia. Isso é nazismo. Sem ter partido nazista no Brasil, a polícia mata negro todo dia. 4 negros no Brasil morrem por hora. Por hora. E a maior parte dessas vítimas é da polícia, né? Como no Rio de Janeiro, ontem, hoje. Pois é. Na Penha, 8 pessoas morreram em uma operação policial. E aí? Foi o partido nazista que fez essa... Morreu lá uma criança também? No campo morre gente todo dia. Em Rondônia são exterminados camponeses assim a rodo. Na luta do campo, índios e camponeses morrem a rodo com milícias feitas de polícias, né? E não foi o Monark que fez isso. Não foi. Inclusive, todo o cancelamento do Monark, eu não sei se vocês perceberam, mas assim, não impediu ninguém de ser fascista e nazista no mundo inteiro. Um bom exemplo aqui é a Ucrânia. Na Ucrânia é proibido o nazismo, é proibido o comunismo também, inclusive é um exemplo para o Eduardo Bolsonaro. Na Ucrânia, portanto, não existem partidos nazistas, não existem partidos que utilizam a suástica, nada disso. Na Ucrânia, o que existe é um regime golpista que tomou o poder em 2014 e pessoas aí que não são do partido nazista adotando símbolos parecidos com a suástica, mas não é a suástica, porque a suástica é proibida, e pertencendo a organizações que defendem ideias muito parecidas com os nazistas, mas não se chamam nazistas. Essas organizações ajudaram o golpe e promoveram uma caçada contra toda a esquerda, contra os sindicatos, contra os russos, porque aí não é pregando ódio somente aos judeus, porque o pessoal acha que nazismo é contra os judeus. Esses aí são contra os russos e começaram a barbarizar contra os russos, queimaram gente viva. Eu já vi vídeos assim de coisas que eu nem quero me lembrar que esse pessoal fez. E esse pessoal é nazista, sendo que não é permitido partido nazista na Ucrânia. E o que mais tem na Ucrânia é nazista. Fala aí, Cifo. Uma coisa que, inclusive, o Monark destacou no Twitter dele, que ele não defendeu o nazismo, né? Isso parece que estão batendo nessa tecla, defender o nazismo, não.
Ele não defendeu o nazismo, né? Inclusive ele colocou lá justamente isso aí, né? A parte aí do final. A ideia defendida é que eu prefiro que o inimigo se revele do que fique nas sombras. Eu concordo plenamente disso com ele. Eu quero saber quem que defende o partido nazista no Brasil. Se tiver um partido nazista no Brasil, quem é que vai se filiar? Quem é que vai lá defender o partido nazista? E outra coisa, por que a gente não pode falar sobre nazismo? A gente tem que falar sobre nazismo, tem que falar sobre... Primeiro que não tem nada que não possa ser conversado sobre. Agora, o nazismo é uma das coisas que precisa ser conversada. Porque, óbvio, o que os caras fizeram na história, né? Foi um genocídio, um desastre que fizeram, foi horrível. E isso tem que ser colocado, tem que ser conversado, sim. Por que não pode falar sobre isso? Se tiver um cara aí que tem coragem de criar um partido nazista e ir defender isso abertamente, deixa o cara ir lá e defender, pô. A gente vai defender contra ele. A gente vai se opor a isso. Vamos discutir, debater ideia, não transformar as coisas em tabu. Se transformar o assunto num tabu, você vai fazer as pessoas se interessarem por aquilo. Não tem... O efeito é justamente o oposto. Eles começam a se vitimizar, eu sou perseguido, não sei o quê. Então, justamente o efeito que estão querendo ter censurando esse tipo de assunto, transformando em tabu, é o oposto. Então, o pessoal tem uma galera que fala o seguinte: não dá para ter liberdade de expressão irrestrita, tem que ter um limite, porque senão vai ter pessoas defendendo que os outros morram, que... e aí a liberdade dessa... Tem gente que fala assim, né? A liberdade de uma pessoa termina quando a do outro começa, tudo. No caso da liberdade de expressão não tem cabimento isso daí, né? Porque o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Essas 7 bilhões de pessoas podem falar ao mesmo tempo, que não vai impedir uma outra pessoa de falar, né? No liberdade de expressão não funciona dessa maneira. A gente defende a liberdade de expressão total e restrita. A arma contra discursos que você não gosta é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a arma contra isso daí, né? Que nem a Cifa falou, deixa o cara falar defendendo o nazismo, a gente vai lá e denuncia o nazismo e mostra para todo mundo, porque o pessoal acha que o povo é gado. Esse pessoal que é gado, na verdade, que acha que o pessoal é gado. Então, se o cara fala, nazismo foi bom, você não poderia ter falado isso, senão isso daí influencia todo mundo. Aí, ó, esse cara não é um nazista? É o maior nazista, um super nazista. Pois é, esse cara aí foi o responsável pela segurança, pela Secretaria de Segurança Pública do Geraldo Alckmin governando o estado de São Paulo pelo PSDB, foi responsável pela PM do Alckmin. Esse cara é um democrata? Esse cara é mais nazista que o Bolsonaro. Ele é um nazista, o Valdemort, aqui de São Paulo. Gente, é bom lembrar também que o que a gente vive, o que a classe trabalhadora hoje vive no Brasil é resultado do fascismo instaurado no país nos últimos anos. A que não foi feito pelo monarca, não foi feito pelo partido nazista. Campo de concentração é você passar embaixo de um viaduto e ver famílias inteiras lá com seus móveis morando embaixo, com bebês recém-nascidos. Isso é campo de concentração.